Desempenho dos setores ou departamentos. Estou sendo rápido, tá? Desempenho das tarefas operacionais nos setores, desempenho dos rituais nas tarefas operacionais, até por isso a gente já viu, né? Qualidade final do fruto das tarefas, que quando você une todas as tarefas, né? Elimina as redundâncias, vícios e retrabalhos, uso correto dos 21 recursos gerenciais, vigilância permanente dos 5 tipos de custos, execução das 12 prioridades do marketing. Eu coloquei algumas coisas só para dizer o seguinte: todas teriam que ter desempenho máximo. Concordam? Né? Não colocamos desempenho máximo, apenas colocamos em alguns desempenho máximo, outros desempenho mínimo, porque é o que normalmente acontece nas empresas. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando. E quando você não tem desempenho máximo em tudo, sua empresa vai ter rodas que não vão ser redondas. Ela vai mancar. Concordam? No momento que ela mancar, ela está afetando tudo, inclusive sua vida pessoal, seu futuro, ela está mancando, né? Ela já está te quebrando, ela está levando você à ruína, quer você concorde ou não. Então vamos ler comigo. Tem mais 5 tipos de custos. Tem muita gente que fala assim: empresa tem custo fixo e variável. Não é assim. A desorganização é um custo? Sim. A empresa vai mancar. Os custos fixos são custos? Sim. Os custos variáveis são custos? Sim. Que é os custos dos produtos ou dos insumos. Os custos invisíveis ou irrecuperáveis. O que você está falando, professor? Já vou falar o que é isso. Tá? A capacidade de venda ou capacidade de produção ociosa é custo? Sim. Não adianta eu fabricar e não vender, né? Eu tenho que vender. Não adianta eu comprar e não vender. Tudo que entrar tem que, né, sair rápido e sobrar margem de lucro. A ausência da prática do patrulhamento das 13 brigadas preventivas são custos. A ausência da prática dos 19 mutirões diários são custos. A ausência da prática dos 18 procedimentos para enfrentar problemas jurídicos e financeiros são custos. A ausência da prática dos 21 exercícios de convivência na empresa e na vida são custos. Vamos fazer com que nossa empresa caminhe mancando, tá? Então aqui 2 perguntas muito sérias: o que você vem fazendo com a sua empresa e o que você vem fazendo com você. O que você está fazendo com a empresa, está fazendo com você. Concorda? Né? Você tem ligação direta com ela. 5º desafio, então, através da organização dos 21 recursos gerenciais e 5 níveis de tarefas operacionais, reduzir ao mínimo os custos invisíveis. Eu preciso que vocês venham comigo. Vamos ver se isso aqui é custo invisível mesmo. Custo da apatia, da desmotivação, da morosidade no processo decisório, de não criar produtos que se vendam sozinhos, do ambiente ruim gerado pelas fofocas, boatos e politicagem interna. Custo do bloqueio de aprendizado gerado pela arrogância da tecnologia obsoleta. Tem dono de empresa que fala assim: eu sei tudo, não preciso saber mais nada, né? Esse está pagando para morrer. Custo das gambiarras, dos quebra-galhos, do fazer mais ou menos, da falta de austeridade. Custo da flutuação de funcionários, entre funcionários, negócios ou conflitos mal conduzidos. Custo do baixo nível de compromisso e exigência, incoerência nas decisões, refazer, corrigir ou compensar isso. Tudo é custo invisível, sim ou não? Sim. Ó, ele está acontecendo, ele existe, você paga por ele, mas não percebe. Como é que eu administro esses custos fixos? Só organizando a empresa, só levando a sério os 21 recursos gerenciais, 5 níveis de... só pondo tudo isso em prática. Do contrário, eu não vou ter domínio sobre eles em lugar nenhum do mundo, tá? Repetindo, este é o 5º e grande desafio: reduzir minimamente os custos invisíveis. Clientes é o grande indicador se sua empresa está indo bem ou mal. Fornecedores é o combustível grátis da sua empresa. O que é combustível grátis? Eu tenho que aprender a fazer isso aqui, ó. Comprar a prazo, vender a prazo, receber primeiro, pagar depois. Tá? Muito pouca gente consegue fazer isso, porque não consegue negociar, não sabe negociar. Como é que é o negócio mesmo? Comprar a prazo, vender a prazo, receber primeiro, pagar depois. Isso vai ter, né, como consequência, um negócio muito grave, que eu vou falar em seguida quase. Empresas precisam ser o tempo todo fábricas de margens de lucro, né? Você comprou, fabricou por um preço, vendeu por outro, tem que sobrar um pouquinho. Concorda ou não? Sim. Um pouquinho. Não é um pocão hoje, um pouquinho. Você não tem uma empresa, né, achatada em termos de custos, 100% organizada, como é que eu mantenho o custo lá embaixo, hein? Possível. Estão entendendo ou não? Tá?
Markup. O que é markup? Né? Eu pegava os custos fixos da minha empresa, multiplicava por 2, por 3, até dar lucro, ou pegava o custo das mercadorias adquiridas, ou qualquer outro tipo, né? Multiplicava por um valor X. Tem livro de administração até hoje que ensina a fazer markup, só que o mundo não pratica o markup. O mundo entra com preço baixo, qualidade lá em cima, margem de lucro pequenininha, alta rotatividade de venda, e você é obrigado a ser empresário. Você é obrigado a ser administrador de verdade para poder pilotar uma empresa. Entenderam? Essas formulazinhas não existem mais, elas não funcionam mais. Então eu tenho que achatar o custo? Tem que diminuir a margem de lucro? Com certeza. Tornar o preço de venda competitivo? Não tenha dúvida. Ter um plano de ataque ao mercado? Com certeza. Que mercado? Classe A, B, C, D, E, onde você vai atuar, né? Para cada um é um plano. Para cada coisa é um plano diferenciado. Ok? Qual é que é o caminho certo? Tá? Custo fixo. Tem um domínio radical sobre o seu custo fixo. Vamos ler comigo? O custo fixo é uma medida de passos com quantos pagar toda a despesa tem que ser justificada por uma receita. Limites serão estabelecidos para o custo fixo através do padrão A administrativo. É preciso estabelecer um padrão A administrativo. 21 recursos gerenciais e 5 níveis de tarefas operacionais criam um padrão A administrativo. Um padrão administrativo com o nome de organização. O financeiro é a parte mais importante de uma empresa? Sim ou não? Sim. Não. Porque o financeiro, o controle do financeiro, na verdade, é uma consequência. Concorda? Sim. É uma consequência, tá? O que vai acontecer quando se organizar o recurso gerencial 16 financeiro? Teremos diversos tipos de relatórios, nada mais. Vamos ler? Um relatório pode demonstrar uma boa administração, outro relatório pode demonstrar uma má administração. É como ser aprovado ou reprovado como empresário. A origem do sucesso e insucesso começou muito antes. Existem empresas que quanto mais vendem, mais devem. Desconhecem seu verdadeiro custo operacional, o custo do dia a dia, o custo dos detalhes. Isso é muito sério. Tem muita gente assim, mas nós estamos vendendo muito. Está vendendo muito. Quanto mais a gente vende, mais a gente afunda em banco, mais a gente afunda. O que será que está acontecendo? Né? Não tem domínio sobre a empresa. Vender muito não significa ganhar dinheiro. Concordam? Sim. Tá. Não se pratica um padrão de administração. É como ser norteado por uma bússola quebrada. Tá? Atenção, o que é muito importante em uma empresa? Sexto desafio. Este é um dos maiores desafios nessa terceira guerra mundial, ou seja, a guerra dos produtos. Esse é o grande desafio. Crescer. Porque, obrigatoriamente, você montar uma empresa e ficar do mesmo jeito é ilusão. Isso não existe. Tá? Se existia no passado, isso não existe mais. Você montou uma empresa, ou você vai quebrar, ou você vai diminuir seu patrimônio, ou você vai crescer. Só tem dois caminhos. Ficar do mesmo jeito, você não fica. Você pode até achar que está do mesmo jeito 1 ano, 2, 3, vai ter uma hora que você perdeu tudo. Entendeu? Por isso que existe essa história de proteger patrimônio, né? Antes de abrir uma empresa, o que você vai fazer com o seu patrimônio da pessoa física, né? Tomar todas as precauções, assim por diante. Vai ter que crescer. Crescer através do quê? Produtos, tá? Crescer através dos produtos. Qualquer produto. Esse também já não existe mais nesse mundo de hoje. Vamos ler comigo? Ter produtos e atividades essenciais que se vendam sozinhos. Fazer o cliente vir por interesse dele. Vender e entregar a cura da celulite, por exemplo. Não é qualquer produto. Tudo que nós formos trabalhar hoje tem que ser algo mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Você está entendendo, né? E tudo dura muito pouco, não é verdade? Aquele produto fantástico ontem já não é mais hoje, vai ser um outro diferente amanhã e assim por diante. Criar um laboratório de produtos. Vamos ler isso aqui, ó. Criar um laboratório de produtos, tornar-se uma empresa diferenciada, criar um laboratório de estratégias de vendas, só após atuar no departamento de vendas. Então tem gente que está falando assim, tem que fazer um monte de curso de vendas. Tem mesmo, tá? Todo curso a gente aprende alguma coisa, não estou falando mal de ninguém. Mas não basta fazer todo e qualquer tipo de curso de vendas. Porque são 3 situações distintas que fazem parte do mesmo assunto. Eu tenho que criar um laboratório de produtos,
eu tenho que criar formas diferenciadas de como eu vou colocar esses produtos no mundo, né? Que são os grandes planos. Depois é que eu vou atuar com o departamento de vendas em cima dos 2 estágios anteriores. Deu para entender? Sim. Senão não adianta ter argumento de venda, porque tudo isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem mais, vamos ler comigo, manter uma agenda de lançamentos de novos produtos e estratégias de vendas o tempo todo, manter a empresa constantemente em evolução. A moeda de troca de uma empresa, falando em termos de produtos, é o real? Sim ou não? Real nunca foi moeda de troca de nada. O real, o dólar, o euro, isso é indexador, concordam? Eu vendo cadeiras, por quanto eu vendo essa cadeira? Tantos reais. Né? Então, eu fabrico cadeiras, por quanto eu fabrico essa cadeira? Tantos reais. Isso que a gente pensa que é moeda, não é moeda, é indexador. Então eu tenho que aprender a faturar na minha empresa em termos de o que ela faz. Né? Quantas matrículas a gente precisa vender nesse curso por mês. Entenderam? Que essa é a nossa moeda. Você tem que começar a pensar na sua verdadeira moeda. E não tenho que vender 50 mil reais por mês. Ou vender 1 milhão por mês. Né? Isso está errado. Isso está errado. Vamos ler comigo? A magia de uma empresa, no fundo, está em 2 coisas: produtos com missão bem definida, formas inteligentes de divulgar esses. Se você não tem as 2 coisas, você não tem. Vamos ler? Produtos, novos termos, saber realmente do que as pessoas precisam e como comunicar-lhes isso. Nada do que fazemos é definitivo, nem que você queira, vai sempre além do ponto onde o mundo parou. Acredite no impossível. Isso é muito sério. Quer tocar uma empresa? Pensa nisso aqui, ó. Vamos ler? Faça coisas que possam mudar o mundo e o mundo mudará você. Criar a cura da celulite, por exemplo. Né? Você vai ter que pensar em resolver grandes problemas da humanidade. Primeiro, para depois ela te dar o que você quer dela, o dinheiro. Assim, o indexador. Tá? Essa é a moeda de troca. O que é decisivo do crescer, se a gente está falando que é fundamental crescer? Vamos ler comigo? Criar o efeito multiplicador. Sua empresa tem que ser multiplicada. Você tem que marcar por território, porque qualquer território é território para ganhar dinheiro. Concorda ou não? Sim. Por isso que as franquias crescem em termos de 2 mil, 3 mil, 1000, né? Assim, tem gente que concorda em ter na vida 1 ou 2 lojas. Está certo ou errado? Depende da projeção que ele fez para o negócio dele. Mas você tem que pensar em crescer. Quando você monta um negócio para crescer, e ele está organizado para crescer, ele vai crescer. Ok? Se ele estiver organizado para isso. Se não estiver, ele vai fechar e vai afundar. Você também tem que morar no pensamento das pessoas, tá? O tal do mind share. E a grande sacada é crescer sem pôr a mão no bolso, crédito e investidores. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse momento dessa palestra. Nós só temos 2 jeitos de crescer. Ou eu cresço com recursos próprios, que eu tenho, né? Eu poder, do banco, assim por diante. Ou eu cresço com recursos de terceiros. É muito difícil crescer com recursos próprios, porque ele é limitado. Crescer com recursos de terceiros é ilimitado. E quando eu estou falando crescer com recursos de terceiros, eu não estou falando crescer com recursos do banco. Porque crescer com recursos do banco chama suicídio. Tá certo ou não? Tem outro nome. Tá? É outro nome. O banco hoje ele é uma prestação de serviço, ele é um prestador de serviço. Tem que ser visto e usado como prestador de serviço. Como é que eu cresço com o recurso do próprio mercado? Isso a gente vai ver lá no curso. Então tem que aprender a fazer isso aqui, ó. Vamos ler? Não bancar a mídia, não bancar o fornecedor, não bancar o cliente, não bancar o ponto geográfico. Mas é possível crescer sem dinheiro próprio, com certeza. Aprender a crescer com recursos do próprio mercado. Como é que se faz isso? Aprender a crescer com recursos do próprio mercado. Este é o importante e único caminho viável. Exemplos de casos reais serão abordados no curso. Vamos ler o 7º desafio, então? Vamos lá? Este é o maior desafio. Estratégias que serão empregadas para poder crescer com recursos do próprio mercado. Vamos lá? Lembrando, empresas que crescem somente com recursos próprios crescem muito lentamente. Lembrando, não estamos falando de bancos quando abordarmos crescer ou abordamos crescer com recursos do próprio mercado, com certeza não estamos falando de banco. O que é fatal no crescer? Depender do próprio esforço, quer dizer, depender dos recursos próprios. Isso é fatal, né? Você não vai crescer. Repetindo, esse é o 7º e grande desafio. As estratégias que serão empregadas
para conseguir crescer com recursos do próprio mercado. Vamos ler? Reforçando: 7 desafios que, se forem vencidos, vão potencializar sua empresa, sua vida e assim por diante. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Tá? Quem define o preço de venda é o mercado, quem define o lucro é o custo do produto da empresa. Concordam? Tá? Chegar lá com uma empresa é pagar em dia, não atrasar nada e ainda sobrar para investir em novos produtos e serviços e mercados. Esse é o pódio de um empresário. Né? É aquela pessoa que realmente está conseguindo crescer com a sua empresa. É importante saber quando vai sobrar ou faltar dinheiro em nossa empresa, sim ou não? Sim. Se eu sei hoje que daqui a 5 meses vão me faltar 5 milhões de dólares, o que eu tenho a meu favor? Tempo, né? Não é correr, não. Não é fugir, não. Eu tenho tempo para tomar uma série de decisões, né? E mudar esse quadro lá na frente. Se eu sei hoje que daqui a 5 meses vão faltar, eu tenho 5 meses de tempo. Se eu descubro hoje que está faltando hoje, não tenho mais tempo. Não é assim? Tá? E as empresas que estão em dificuldades, o que fazer com elas? Tudo isso faz parte do conteúdo programático do curso. Aqui é o seguinte, está escrito assim: pergunta importantíssima. O que faz um empresário para não ter dívidas? Como você imagina o seu futuro? Então, isso aqui é uma comparação. Né? Conhece essa empresa? Conhece? Claro que o Habib's nunca foi isso. Né? O Habib's é uma empresa altamente bem administrada. No cérebro dessa empresa mora um médico chamado Alberto Seabra. Conheço pessoalmente, um cara muito bom, tá? Excelente administrador. Mas muitas das empresas, elas foram criadas assim, tipo o Kifo mesmo, tipo, né, uma vendinha, um botequinho. Mas quem montou sonhou algo melhor, mas não soube fazer. Tá certo? Não soube fazer, não deu certo. Né? Minha empresa é um bom ou mau negócio? Será que vale a pena continuar tentando? Tem que pensar nisso. Ok? Porque de tudo de uma empresa, a parte mais importante é nossa vida pessoal. Concorda? Sim. E a empresa, ela tem o poder. E essa é a grande diferença de ser funcionário e dono de uma empresa. O dono pode ficar rico mais fácil com a empresa? Pode. Mas pode perder tudo mais rápido? Pode. Pode perder a vida, inclusive? Pode. O funcionário pode ir para a justiça do trabalho? Pode. Dono pode? Não. Não é assim? Então, existem grandes diferenças aí, tá? Em resumo, o cérebro de nossa empresa é o nosso cérebro, acrescendo da dose de experiência e coragem que existem nele. Concordam? Tá? Estar capacitado é obrigatório para enfrentar as mudanças, o imprevisto e o desconhecido. Se você não sabe o que está errado, não tem como consertar. Tudo que ele ensina não dá para fazer, até porque a metade eu já esqueci. O curso ele tem uma dinâmica, ele entrega a administração de uma empresa de ponta a ponta. Os 21 recursos gerenciais são entregues. Nós fazemos isso há 30 anos, há mais de 30 anos. O curso vai estar todo documentado. Por que é possível isso? Porque a administração de uma empresa, ela está totalmente desmistificada, ela está simplificada, está prático. Faz assim, você sai com a ferramenta para viabilizar. O professor, vai dar muito trabalho implantar esse curso para uma empresa? Vai. Né? Trabalho braçal, não trabalho intelectual. O trabalho intelectual você vai vir buscar aqui, tá? Ele já está pronto. Esse curso traz paz para a sua vida, traz em 3 dias. Alguém algum dia discordou? Alguém algum dia disse que está errado? Pois em prática não funciona. Isso nunca aconteceu. Agora a gente sempre esperou isso, né? Por isso que tudo que é entregue é testado antes, é viabilizado antes, é consertado antes, assim por diante. Mas uma coisa aconteceu que a gente nunca sonhou que aconteceria, que é as universidades, as faculdades absorverem esse curso, né? Pegar esse laboratório e pôr no conteúdo programático deles.
que isso é